como que você se torna um cientista comportamental? O que que estuda? Onde você foi buscar isso? Eu sou isso? psicanalista, então eu estudei, eu sou pós-graduado em psicologia junguiana, e aí eu juntei justamente essa parte do psicomportamental. Então, o meu foco é psicomportamental da linguagem silenciosa. Por que ciência? No sentido de estudar esse comportamento e tabular esse comportamento e trazer protocolos, trazer ferramental. Então, eu trago novos ferramentais. Se você pegar aquele primeiro livro aqui, o Crenças, por exemplo... Vai quebrar minha caneca. Não vou não. O primeiro livro, o pessoal peneleiro aí, né, o pessoal de PNL, aqui é um trabalho acadêmico. Por quê? Aqui eu tenho estudos de caso. Você vai ver aqui, ó, pessoas que eu atendi. Então, aqui são estudos de caso, tem o diálogo, eu e Cris, eu e Cris, eu e Cris. Aí depois, as ferramentas que eu utilizei. É um TCC. É isso aí. É isso aí. Aqui é um trabalho científico. E aí eu explico o caso, primeiro o caso em tempo real, aí depois as ferramentas que eu usei e depois eu ensino as ferramentas. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar e replicar o que eu fiz aqui com uma outra pessoa. E é bem exato? Não, nada da psique é exato. Isso é uma pergunta muito legal, mas muito legal mesmo. Por quê? As pessoas acreditam que... Muitas vezes a pessoa fala assim, mas é científico? No sentido de ser laboratorial. Que é, o que é o laboratório? O que é o científico laboratorial? É você catar um protocolo, aplicar esse protocolo em alguma coisa e o resultado tem que ser muito igual ou parecido. Mesmo outros cientistas... fazendo aquilo ali. Então vamos lá, você pega lá uma vacina, joga ali naquela célula, e aí aí você tem o teste cego, você tem o grupo de controle, e aí você vai ter, olha, ela funcionou em 70%, que nem agora. Aí outros cientistas vão aplicar a mesma coisa. Quando é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso na biologia, na química, na matemática e na física. Agora, o ser humano, ele é biológico, sim ou não? Sim. Legal. O ser humano é químico, sim ou não? Sim. Ótimo. Ele é físico também? Sim. Você se movimenta, não é isso? Ele é matemática? Também. Também tem. Você tem. Agora, ele tem a psique. Você colocou a psique, já era. Então vamos lá. Eu crio um protocolo que se chama terapia A, para tratar a depressão. Aí eu falo assim, ó, de cada 100 pessoas eu tive isso aqui. Será que outro psicólogo vai ter o mesmo resultado? Porque ele vai atender outras pessoas, sim ou não? Não é exato. Não. Putz. Por quê? Depende, primeiro, daquelas pessoas, a história daquelas pessoas, crença daquelas pessoas, as regras que elas viveram. Então não adianta. Então você vai falar que a psicologia não é científica? Que a psicanálise não é científica? Então, quando você trata o ser humano mecanicamente, vou analisar a parte física do movimento da face. Você vai conseguir identificar. Você vai ter a certeza absoluta que aquele movimento representa uma emoção? Não. Por quê? Porque você tem a psique. Sacaram isso? Quando você coloca a mente naquilo, na jogada, já era. Você tem parâmetros, mas você não tem a comprovação científica de laboratório. Por quê? Porque o ser humano não é um amontoado de células, não é um amontoado de química, não é um amontoado de biologia. Ele tem isso, mas ele tem a psique. Então você precisa entender que cada ser humano ele vai responder de uma maneira diferente. Se eu pegar uma técnica aqui são psicanálise. Se eu pegar uma técnica aqui e aplicar em 100 pessoas diferentes, eu posso ter 100 resultados diferentes. Aí você vai falar que não é científico? é lógico que é científico. Você entendeu? A pessoa se curou. Você está vendo o fenômeno. É engraçado isso. Você está vendo. Agora mesmo. Tem gente que fala assim, pistas oculares não é científico. Ela acabou de fazer, todo mundo viu. Ah, não, mas... Ele não falou nada com a gente antes de começar isso aqui. Ela acabou de falar do bom dia. Eu falei, você não tem certeza. Ah, mas não é assim. Como, porra, tá o fenômeno. A menina acabou de refalar pra todo mundo. Eu não tenho certeza. E eu falei antes dela que ela não tinha certeza. Você tá vendo a porra do fenômeno. Mas parece que... E isso eu tenho muito medo, sabia, Cris? Porque eu acho que isso é uma... As pessoas... Você já viu aquele filme Idiocracia? Idioticracia, que é as pessoas ficam idiotas. Eu tô achando que as pessoas estão cada vez mais querendo que as pessoas sejam idiotas. Que acreditem só naquilo que vê. Naquilo que você põe a mão. E não naquilo que acontece na tua vida. Então parece que querem segregar a sua inteligência. Parece que querem colocar você em potinhos e falar assim, ó, se você não estiver dentro desse potinho, dentro dessa ideologia, dentro desse pensamento, você tá fora.